Bem-vindos, bem-vindas a todos para mais um culto online. Esperamos que as bênçãos do Senhor Jesus continue sobre as nossas vidas. Essa é a nossa esperança. Vem adorar Jesus conosco, vem porque é o momento de adoração, né, meu amor? O momento que reunidos em família, nós já tivemos um período de oração, buscando a Deus, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Somos dependentes de Deus e com certeza o Senhor nos abençoe maravilhosamente. Queremos aqui fazer a menção de algumas pessoas que sempre estão em audiência, está sempre conosco, adorando a Jesus, fazendo ou não os comentários, e eu peço que compartilhe, ajude-nos a levar à frente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a outras pessoas que precisam ouvir do Evangelho. Todos nós precisamos, é lógico, e como atalaias de Jesus, precisamos anunciar o amor de Deus, anunciar o propósito de Deus, anunciar o que Deus tem para nós. A nossa vida não é uma questão do fruto do acaso, a nossa vida é com propósito. Deus, Ele nos projetou, nos fez como um projeto dele. E olha aqui, quero agradecer irmão Sival, diácono da amada igreja lá em Datas, todos os nossos queridos irmãos ali de Datas, ao pastor Juvenal, que sempre está também ouvindo da palavra de Deus, o culto online conosco, os nossos queridos irmãos lá do bairro Serrinha, lá da subsede em Gouveia, os nossos queridos irmãos que está sendo pastoreado lá pelo pastor Roberto. Pastor Roberto, Jesus te abençoe. Presbítero Diego e Felício dos Santos, Jesus te abençoe. Vários irmãos que estão também nesse culto online conosco, Presbítero Adão, irmã Sônia, Jesus abençoe. Irmãos lá de Couto de Magalhães, irmãos lá de Tombadouro, irmã Maria das Graças, que está sempre também ouvindo da palavra de Deus, participando desse culto online conosco. Também o diácono Márcio e família, irmão Anderson Silveira, Jesus te abençoe, irmão Anderson, em continuidade, irmã Marlúcia, Jesus abençoe sempre. Irmã Marlúcia está fazendo os seus comentários aí, mandando os coraçãozinhos, joinhas. Que Deus te abençoe, irmã Marlúcia, a todos os nossos irmãos e irmãs da AD Ministério Diamantina. Jesus te abençoe, meu irmão. O seu nome talvez não esteja sendo citado nessas nossas lives, mas olha, você bem-vindo, bem-vinda na paz de nosso amado e Salvador Jesus. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Mas, Sônia, eu também estou com muita saudade de você. Presbítero Adão esteve aqui em casa hoje, trouxe para mim uns picolés. Deus te abençoe, irmão Adão. Mas, Sônia, eu estou com muita saudade de você. Deus abençoe você, sua família, irmã Cleia, pastor Luciano, que Deus abençoe muito, todas as irmãs do ciclo de oração. Eu mando um beijo para todos vocês, tá bom? Que Deus vos abençoe. Pastor Décio, grande companheiro nessa obra santa, auxiliar, pastoral lá na sede, meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus abençoe. Todos vocês são no nosso coração, todo o ministério, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, cooperadoras em geral, irmão José Antônio da Luz, esse companheirão que o Senhor tem levantado, ele e a sua família, para ajudar nessa obra do Senhor. Nós vamos cantar louvores a Jesus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Hoje nós vamos cantar o hino de número 442, breve verei o bom Jesus. Essa é a nossa esperança, é a nossa convicção,
que um dia nós veremos a Jesus como Ele é. Cante conosco, toda a igreja, vamos louvar o Senhor. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Amém, Jesus, glória a Deus. Irmão Valdeci, você está nos assistindo, mas a irmã Salete, que Deus vos abençoe, você, seus filhos e sua família, no nome de Jesus. Irmã Lúcia, você e toda a sua família, sempre online conosco no culto doméstico. Jesus abençoe todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão nesse culto doméstico online conosco. Jesus abençoe em continuidade. Hoje nós temos um texto muito maravilhoso para nós refletirmos. Estaremos falando sobre os heróis da fé. Os heróis que o escritor aos Hebreus descreveu. E nós somos, nós precisamos ser os heróis do século 21, heróis da fé. A fé não pode morrer em nossa vida espiritual. Não pode ter nada que venha abafar a nossa fé. Eu creio em Jesus, eu tenho convicção em Jesus que iremos vencer todos os obstáculos. Para Jesus não tem problema de pandemia, não tem problemas de crises, porque Ele dá vitória em todos os momentos da nossa vida. Uma coisa interessante é que muitas às vezes, quando se encontram apertados, aflitos em alguma situação, ou mesmo não, vão para o monte orar. Mas Deus chama Ezequiel
para descer ao vale, que lá no vale ele falaria com Ezequiel. E ele falou com Ezequiel. E muitas vezes assim, e saberão que eu sou o Senhor. E saberão que eu sou o Senhor. Eu creio, o nosso Deus é o Deus do planalto, é o Deus da planície, é o Deus do monte, é o Deus do vale também. Ele passa conosco no nosso vale. Como disse o salmista, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Jesus tem vara, mas ele tem cajado também, ele consola, e a nossa esperança está no Senhor. Hoje nós queremos ler 4 versículos que se encontram na epístola do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 e 2, e também no capítulo 11, versículo 39 e 40. Enquanto isso, eu estarei tomando essa água, você vai estar abrindo a sua Bíblia e lendo comigo Hebreus 11, 1 e 2 e também Hebreus 11, 39 e 40. Olha que texto maravilhoso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Porque por elas os antigos alcançaram testemunho. E em Hebreus, no mesmo capítulo, só que no final do capítulo, o 39 e 40, que diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora você vê que privilégio maravilhoso, né? Eles alcançaram o testemunho porque tinham fé, porque acreditavam. A palavra de Deus era o norte para nortear a vida, e eles alcançaram o testemunho. Eles alcançaram provas da bênção de Deus acontecendo na vida deles, mas eles não alcançaram a promessa, alcançaram o testemunho, mas não alcançaram a promessa. Meus queridos, hoje nós precisamos ter testemunho da operação de Deus em nossa vida, e também podemos dizer que já estamos no tempo das promessas, as promessas de Deus que cumpriram em Jesus Cristo e estarão cumprindo em Jesus Cristo. Nós vimos que o escritor aos Hebreus, ele cita, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Também fala a respeito de Noé, que pela fé, divinamente avisado das coisas que não se viam, divinamente avisado. E ele agiu e reagiu, construindo para ele e a sua família. Nós falamos na live passada. Pela fé, Abraão, ele sendo chamado, obedeceu para um lugar que ele nem imaginava. Ele não sabia para onde ia, mas ele obedeceu a Deus. E pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude, com 90 anos, de conceber um filho. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, porque ele sabia, Deus exigiu dele o seu próprio filho para ser sacrificado, mas ele sabia que Deus não o deixaria sacrificar o seu filho, mas se sacrificasse o seu filho por obediência a Deus, ainda que das cinzas,
Deus poderia trazer de novo, ou tornar a trazer a Isaac. Então, no versículo de número 13 e o 14, também de Hebreus, veja que é algo maravilhoso, porque diz assim: todos estes morreram na fé, sem serem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos à terra. Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela que havia saído, teria oportunidade de tornar. Eles aguardavam uma pátria, aguardavam uma cidade cujo artífice e arquiteto é o próprio Deus. Eles tinham testemunho da bênção de Deus na vida deles e esperavam uma promessa. Meus queridos, olha, nós vimos que em Hebreus, nesse capítulo 11, falando sobre esses heróis já mencionados, como Isaac, Jacó, José, Moisés, também a marcha do povo hebreu no deserto, milagres acontecendo na vida deles. Então, eles alcançaram o testemunho, mas não alcançaram a promessa. Hoje nós alcançamos a promessa, estamos alcançando a promessa, estamos dentro da promessa, mas precisamos de fé para ter testemunho que Jesus Cristo salva, que Jesus transforma a vida, testemunho que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, testemunho de uma vida exemplar, ou seja, que o Senhor transformou a nossa vida. Precisamos ter esse testemunho. Veja aqui no Hebreus, no capítulo 11, versículo 36, nós poderíamos citar outros nomes, mas olha o que o escritor aos Hebreus registrou no capítulo 11, versículo 36, e outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeia, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Inclusive, segundo a tradição, o próprio escritor, o próprio Isaías, que é considerado o profeta messiânico do Antigo Testamento, ele foi morto, cerrado pelo meio, disso é a tradição. Então todos eles alcançaram testemunhos, sentiram a presença de Deus, mas sofreram. Eles alcançaram o testemunho, mas não alcançaram a promessa. Jesus ia trazer para nós um novo pacto, uma nova aliança, uma comunhão íntima com Deus. Inclusive no 10º mandamento diz assim: não tomarás o seu santo nome em vão. E hoje nós falamos Deus em todo momento, mas em nome de Jesus. E no capítulo 11, versículo 35, nós vimos aqui algo interessante, que as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Que coisa linda! Preferiram ser maltratados, ser torturados, preferindo a tortura do que negar o nome de Deus. Então, porque alcançava, esperava algo de melhor. Um versículo que me prende muito e que eu vejo tantas maravilhas neste versículo, em Isaías capítulo 64, versículo 4. Veja aqui: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam.
Então veja aqui um fator condicional. Se você espera em Deus, Ele trabalha a seu favor. Se nós esperamos em Deus, Ele trabalha em nosso favor, porque desde a antiguidade não se conhece um Deus como o meu querido irmão, como o teu, minha querida irmã, como o teu, você que está, né, nesse culto doméstico online conosco. Deus trabalha ao seu favor. É o texto que disse. A palavra testemunho significa você falar algo sobre determinado acontecimento verídico. Não podemos ser testemunha falsa. Não podemos falar falsidade em nome de Deus. A gente fala da experiência que a gente tem com Deus. O testemunho. Eles tiveram testemunho, mas as promessas chegaram para nós em nossos dias, porque eles sem nós não seriam aperfeiçoados, porque a perfeição está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus, e Ele está sempre no meio. Ele está sempre no meio. Eu creio aqui que Ele está em nosso meio. Eu creio que se você estiver de 2 ou 3, quem sabe numa sala de vídeo, um bom número, um grupo grande, Jesus está no meio. Mas se você estiver sozinho aí, Ele está ao teu lado. Ele está no meio da tua vida, Ele está no meio do teu coração, Ele está no meio dos seus problemas para te dar vitória, fazer amenizar, fazer aplacar o problema. Jesus é maravilhoso, aleluia. Veja o que diz aqui o evangelista São Mateus, no capítulo 18, versículo 19, os 2 versículos, falando 19 e 20, dizendo assim as palavras de Jesus: também eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, aí estou eu no meio deles. Então veja o que diz aqui a palavra. Jesus, Ele disse que se 2 pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, será feito no céu. Veja que promessa, meu querido irmão, veja que promessa, minha querida irmã, e nós precisamos ter testemunho de algo verídico, digo, que Jesus faz e Ele pode fazer, Ele está sempre no meio. Mateus capítulo 27, versículo 37 e 38, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus, e foram crucificados com ele. Versículo 38 de Mateus 27, 2 salteadores, uma à direita e uma à esquerda. Jesus estava no meio dos 2 salteadores, sendo crucificado ali, pagando o preço pelo nosso pecado, o preço da redenção da nossa vida. E à direita e à esquerda estavam 2 salteadores. Algo que é importante e marcante também nessa atualidade agora, em pleno século XXI, nós temos o nosso calendário chamado calendário de nosso Senhor Jesus Cristo. É um calendário romano que foi criado em Roma no século VI, por um monge chamado Dionísio. Ele pensava a contagem dos anos deveria ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como cristão que Dionísio era, considerou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse calendário se tornou oficial no ano 1582 pelo Papa Gregório XIII. Por este motivo é também conhecido como calendário gregoriano. Então, olha, Jesus está no meio, e o nosso próprio calendário define isso. Ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nós contamos o ano de número 2020, mas veja que há falhas, inclusive passou por reforma esse calendário, mas olha, Jesus está no meio. Se é contado antes de Cristo, nós vemos a palavra AC, ou antes de Cristo. Se é contado depois de Cristo,
é dito, você vê sempre a palavra DC, ou depois de Cristo, ou AD, Anno Domini, ou EC, era cristã. Então Jesus está no meio do calendário, o antes de Jesus, o depois de Jesus. Jesus está no meio. Você pode sentir a presença dele aí. E depois você pode testemunhar, eu senti a presença. Sinta a presença de Jesus, porque Ele está no meio. O nosso próprio calendário denomina isso, o antes de Cristo, depois de Cristo, conforme falamos aqui. Veja que texto maravilhoso que se encontra em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 19 até o versículo 23. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Versículo de número 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência ou do mau pensamento e o corpo lavado com água limpa. E a água que está falando da palavra de Deus, o corpo lavado pela palavra, com certeza essa palavra está atuando na tua vida. O versículo de número 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos reter firme. Não é o isolamento social que vai atrapalhar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa fidelidade a Deus, porque a obra do Senhor não para. É uma nova dimensão que estamos vivendo, mas sabemos que Jesus está no meio, Ele está trabalhando, Ele trabalha a meu favor, Ele trabalha a teu favor. Não se conhece um Deus como nosso Jesus. Pode confiar, pode ter certeza. Eles testemunharam os resultados da fé. Os heróis da fé do capítulo 11 testemunharam do resultado da fé, mas as promessas cumpriram em nossos dias através de Jesus. Agora é fé para dar resultado, é fé para termos resultado. Aleluia, glória a Deus, adore a Jesus, sinta a presença do Espírito Santo, sinta a presença de Deus na sua vida. Jesus disse: olha, aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. O nosso corpo, o meu corpo, o teu corpo, a nossa vida, ela tem que ser morada de Deus, morada de Jesus, porque se assim não for, vai ser morada do maligno. O maligno, ele não respeita porta de casa fechada, janela de casa fechada, não respeita unção com azeite, não respeita nada, vela branca ou vela vermelha, ou o que é que for, mas o espírito maligno respeita a casa, que é a nossa vida, a morada, que tem a marca do sangue de Jesus, porque entramos diante de Deus, é pelo sangue de Jesus, temos ousadia, o atrevimento de aproximar de Deus, mas pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a nossa proteção, é a nossa capacidade, é a nossa vestimenta, para que possamos sair bem diante de situações adversas. Jesus deu a sua vida por nós e Ele está no meio. Creia, confie plenamente, entregue plenamente a sua vida a Jesus e você verá a bênção de Deus estar acontecendo. Nós vamos concluir orando em favor das autoridades constituídas, orando em favor do ministério, orando em favor da igreja, orando em favor de cada um daqueles e daquelas que estão chegando a este culto online, que estão cultuando a Jesus conosco, que estão ou que também estarão visualizando, estarão ouvindo essa mensagem. Tenha certeza, Jesus está no meio, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro,
Ele é o princípio, Ele é o fim. Então, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. E João fala muito bem isso no Evangelho do capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está no meio. Verbo é palavra, verbo é o que define uma frase. E sem Jesus não dá. Sem Jesus fica em vão. Sem Jesus não há entendimento. Ele está no meio. Adoremos a Ele, porque nele está o cumprimento das promessas de Deus, que os escritores do Antigo Testamento, os heróis da fé, eles viam ao longe, creram, mas não alcançaram a promessa, e nós alcançamos, e eles, junto a nós, estamos sendo aperfeiçoados. Que a bênção do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, a proteção do Senhor. Amém. Oremos ao Senhor, juntamente com minha esposa e meu neto, Ariel. Shalom. Vamos orar. E Deus, Pai, nos ouvir as nossas orações. Que Deus abençoe todos vocês, abençoe o lar de vocês. Aleluia. Abençoe sua família. E glória a Deus. que Deus continue conosco, irmãos, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus, Pai meu querido, Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, Senhor. eu chego diante do Senhor, Pai, pelo sangue de Jesus. Meu Deus, abençoa todos. E suplico o Senhor que haja proteção para todas as famílias, que haja proteção para as autoridades constituídas do nosso país, que haja proteção para cada ministro, Senhor, da tua obra. Cada pastor, cada evangelista, cada presbítero, cada diácono, que as suas bênçãos, Senhor, estejam acontecendo, meu Deus, como proteção para a gente testemunhar que o Senhor está operando essa maravilha a cada vida, Senhor, que estará visualizando essa live. Seja, meu Deus, abençoado, seja, meu Deus, abençoada, no nome de Jesus. Guarda, Senhor, a sua igreja, e te agradeço, Senhor, e oro também por tantos quantos outros que fizeram pedido de oração, que está escrito ou não, mas o Senhor está lendo cada vida, o Senhor está lendo cada pensamento, e podemos crer que do Senhor teremos a vitória. Portanto, podemos sorrir, porque o Senhor nos ama, Jesus. Vamos sorrir, porque o Senhor nos ama. E essa é a nossa esperança, a proteção contínua do Senhor nas nossas vidas. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo seja com toda a família de Deus, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?